Super bate-papo! Mas eu queria falar que uma outra coisa que dominou também esse ano de governo Lula foi a recuperação da imagem do país lá fora. Né? Isso. Sabe? Então teve muito do Lula no exterior. Nós tivemos, eu vou dizer, acho que foi um dos anos que ele mais viajou, mais passou fora. E nisso ele teve um sucesso estrondoso. Nisso, sim, nós podemos dizer que realmente você vê que é uma coisa que não depende do Congresso, né? Claro que depois o Congresso pode levar isso para a merda, mas em termos de recuperação de imagem do Brasil lá fora, eu acredito que foi... A diplomacia brasileira recuperou, isso é... E não é só a recuperação de imagem, né? Se você falou de economia, a gente pulou 3 posições na economia mundial. É bom que o pessoal saiba que o Lula nós voltamos a estar entre as 10 melhores. Nós estávamos em 11º e foi para 12º. Nós fomos para... Não, nós estamos em 9º, né, agora. Estamos em 9º, nós tivemos estamos em 9º agora. O pessoal, que é bom que saiba que quando foi dado o golpe, nós estávamos em 6º. Em 6º, né? Isso mesmo. Depois do golpe, nós fomos para 12º em economia. Significa assim, você tem os corredores, o corredor está em 6º, aí ele passa o bastão para o fulano pega, corre, vai perdendo posição, fica em 9º, aí ele passa para o outro pega, vai perdendo posição, fica em 12º. E agora passaram o bastão para o Lula, e nós já estamos em 9º de novo. E é uma coisa que as pessoas... Então, é uma coisa interessante, tá? Nós estamos num ano, além do boicote ao governo, o agronegócio esse ano não ganhou tanto, porque está sofrendo com seca, está sofrendo com problema climático e tal. Então, assim, esse crescimento não dá para falar, veio uma super safra. É negócio. A commodity, né? Por exemplo, um dos motivos desse crescimento são os acordos que o Brasil está fazendo com a China. Então, as parcerias do governo Bolsonaro, por exemplo, o Bolsonaro peitou algumas coisas da China e perdeu alguns acordos para os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos ocupou o lugar que o Brasil tinha na negociação com a China. Na Europa, muitos. Foi direto. Então, assim, perdeu posição lá no Oriente, na Arábia. Agora, isso é importante, o Benê tinha tocado isso no começo, todo mundo falou, esse viralatismo precisa mudar. Né? Por exemplo, a proposta do Lula para o cessar-fogo em Gaza, né, foi bloqueada por um único país, que foi os Estados Unidos. Exatamente. Tá? Um único país que bloqueou todas. Tá? E os países que podiam vetar, não vetaram. Então, mesmo a Rússia, que se absteve, não vetou. E as pessoas não entendem isso, que isso não é jogo de futebol. Nós fizemos um programa sobre isso. Não é jogo de futebol. Você apresentar uma proposta e ela não ser aprovada, não é uma derrota de um jogo de futebol. Porque muitas delas não ser aprovada, mas ela escancara o quê? Né? Ali no programa, agora fugiu o nome, ficou bem claro isso. Né? Houve um isolamento da proposta americana. Só os Estados Unidos foi do mal. Quer dizer, o Brasil tinha dado um nó diplomático na coisa. Isso é muito do governo Lula. Né? Aí o brasileiro e a imprensa brasileira, porque foi derrotado, você pega, né, um certo pseudo-geógrafo aí. Nessa questão aí do conflito na Palestina, aí entra os adoradores do Estado de Israel, né? Sionistas de direita, inclusive querem pautar a política externa do Lula. Querem pautar. Então, mas eu digo assim, você tem uns comentaristas de TV aqui, né? Um que a gente gosta bastante, né, Beni? Que os caras chegam a pauta americana. Então, eles vão defender no Brasil os interesses dos Estados Unidos. E aí o cara não defende. Então, assim, aí o cara vem falar em patriotismo, dá até vontade. O antigo, Benê, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Né? E aí não percebe isso, né? Porque, assim, a verdade é isso mesmo. Isso daí, cara, eu me lembro
no primeiro governo do Lula, e depois no segundo, você ia para fora do Brasil, a imagem que o Brasil tinha era uma imagem fantástica. Os caras falavam, pô, vocês estão para presidente. O cara era desse, vocês estão. Nossa, o da Silva é um grande presidente. Ele era mais criticado aqui do que fora. Tudo bem, talvez dá para falar, não estava vivendo aqui, mas não existia o viralatismo que nós temos. Né? Quando você vê ele, o Bolsonaro era um pária, cara. O cara chegava nesses encontros, ele tinha que fazer piada com o cara que servia café lá, porque ele não conseguia conversar com ninguém, ele ia desrespeitar o cara lá. Não, ou então ia para o país, faltava no jantar oficial para comer comer pastel. Mas é porque, vamos falar a verdade, era o único lugar que ele ia se sentir bem. Né? É difícil, alguém pontuar por aí. Ah, não pontuar. Viva l'Italia! Todo mundo italiano aí? Tutti è buona gente italiana. La famiglia è italiana. Bolsonaro. Não, o Lula é um cara que, não falando inglês, ele consegue contar piada para presidente da França, inglês, ou ele vai para a Alemanha, ele conta piada, ele faz os caras darem risada, cara. Ele brinca, ele conversa de um igual para igual, de um presidente para outro. Queria lembrar, o Benê falou de Gaza. O Benê falou de Gaza, eu queria lembrar do folclore aí, de quando começou a trazer o pessoal, disse que o Bolsonaro tinha negociado com o embaixador de Gaza, né? O embaixador de Israel, aqui no Brasil, né? Aí o nosso ministro do exterior, quando perguntar para ele, falou, pô, mas o Bolsonaro está dizendo que foi ele que falou com o embaixador, e o cara não é nem embaixador, para começar, é um adido, é uma coisa assim. Isso. Aí o ministro falou assim, eu não sei, eu não converso com aquele cara, eu converso com o chefe do chefe dele, né? Quer dizer, quem seria ele para resolver a situação? Aí, assim, então, do ponto de vista internacional, o Lula conseguiu trazer a diplomacia. Que, olha, as pessoas precisam entender isso. A diplomacia que o Lula trouxe de volta não é a diplomacia do governo do Lula. Não é do primeiro governo. Diplomacia do Brasil, certo? Diplomacia do Brasil, é lá de trás. Com uma história, com respeito. Olha, até no regime militar, o Brasil tinha uma diplomacia que era elogiada. No regime militar, o Brasil, por exemplo, reconheceu a independência de Angola e Moçambique. Na década de 1970, reatou relações diplomáticas com Cuba. Reatou relações diplomáticas com a China. Isso no regime militar, cara. Tinha um escritório da Organização da Libertação da Palestina em Brasília. Exatamente. Isso foi feito na ditadura. O governo Bolsonaro conseguiu ser digamos assim, um retrocesso, inclusive em relação à diplomacia da ditadura militar. Agora, a diplomacia foi resgatada lá, mas a figura de um presidente aí não tem igual. Mesmo o Fernando Henrique, que, né, o imaginário da classe média paulista diz como ele não era recebido como... Eu vou contar uma que é ótima, né? Quando o Bolsonaro foi para os Estados Unidos e apareceu de surpresa no instituto do Bush, do George Bush, que tinha sido presidente, ele foi sem marcar. Então ele apareceu lá, os caras não sabiam nem quem é esse cara, né? Ficou uma situação desagradável, tiveram que correr com o Bush lá para ele. Quando ele entra no instituto, ele dá de cara. A primeira coisa que aparece, que tem na frente, na entrada, é uma decoração, tal, que é um presente que o Lula deu para o Bush. Que o Lula então, o Bush é amigo do Lula, então, tem amigo, né? Mas, companheiro Bush. O companheiro Bush, eu acho. Não, mas deve ter sido muito engraçado, né? O Bolsonaro chegar lá e ter um presente que o Lula teria dado para o Bush. Então, assim, é muito diferente. Houve um resgate da diplomacia, tá? E houve a volta de um líder
brasileiro que talvez tenha sido o único realmente a ser recebido como presidente, no sentido, está chegando um cara importante aqui. Lula ganha estátua de bronze perto da Casa Branca. Além de Abraham Lincoln, Simão Bolívar e o escritor Gabriel Garcia Marques, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para os americanos, é também uma das personalidades que possuem suas estátuas no National Mall, o conhecido Parque da Casa Branca. Localizado no centro de Washington, a capital dos Estados Unidos, o National Mall abriga a estátua em caráter permanente e em exposição totalmente aberta ao público. A obra é um trabalho do artista chinês Yuan Shikun, que fez bustos de grandes nomes que fizeram diferença para o mundo. O mais interessante é que, além de ser o único presidente brasileiro a ter uma estátua em exposição na capital dos Estados Unidos, Lula também é o único homenageado em vida, granjeando ainda mais importância para a figura de grande líder mundial da atualidade, que a honraria lhe confere, com razão. Super bate-papo!